Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Estamos dentro do contexto do Apocalipse, em uma série de vídeos em que estamos abrindo os selos de Apocalipse, capítulo de número 6. Nos versículos 12 ao 17, nós temos a abertura do sexto selo. E nessa abertura desse sexto selo, existe um abalo da natureza, do planeta Terra e também dos astros, assim como também a humilhação dos grandes reis da Terra, daqueles que têm um coração altivo. E, por fim, ele diz que esse dia é o grande dia da ira do Senhor. Mas eu quero convidar você para ficar conosco até o final, para nós relacionarmos o sexto selo com a grande tribulação e o dia do Senhor. Qual a relação e quais são as características principais desse período que traz uma harmonia entre esses três termos que são dados a esse período? Fica conosco até o final. Você está no canal Bíblia de Fato. Logicamente, o sexto selo está relacionado com juízos de Deus. E ele inicia dizendo que há tremor de terra sobre a face da terra, terremoto. E quando falamos de terremoto e tremor de terra dentro do contexto do livro do Apocalipse, eles estão relacionados aos juízos de Deus, e a cada vez que o livro se desenrola, esses tremores vão abalando e intensificando mais ainda a sua destruição. Em Apocalipse 8:5, Apocalipse 11, 13 e 19, Apocalipse 16 e versículo 18, o terremoto está presente, mostrando que quando Deus traz juízo sobre os ímpios, juízo sobre a terra e sobre aqueles que o desprezaram, o terremoto e o abalo sísmico e o abalo das forças da natureza são uma evidência de que Deus está derramando os seus ais, os seus juízos, a sua assolação, como é uma linguagem muito usada no livro do Antigo Testamento, no livro de Isaías, em Isaías 2, do 9 ao 12, e também Isaías 13, do 6 ao 13, mostram essas mesmas características. Você encontrará no Antigo Testamento a frase "e naqueles dias", e nos últimos dias. Os últimos dias são caracterizados pelo período da era da igreja, da dispensação da graça, do ano aceitável do Senhor, que vem antes desta ira. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 4, pregando na sinagoga em Nazaré, ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele não citou o restante do versículo que diz: "E a ira e a vingança do nosso Deus". Não, apenas o ano aceitável, porque ainda não era tempo de ele trazer a ira, mas sim de salvar todo aquele que se havia perdido. O livro do Antigo Testamento que traz essas características mais evidenciadas e resumidas nos seus 3 capítulos é o livro de Sofonias. Porque no livro de Sofonias, primeiro, há palavras e profecias de juízo para diversas nações. Depois há uma palavra de juízo sobre Jerusalém e Israel. E por fim, uma palavra de bênção, de libertação e de alegria para o remanescente, para aquele que persevera no temor do Senhor. Essas são as 3 características do grande e terrível dia do Senhor, em que Deus vingará. Já falamos no outro vídeo sobre as almas que estão pedindo essa vingança, e o Senhor vingará tudo aquilo que os homens ímpios e soberbos fizeram contra o nome do Senhor, contra o povo de Israel e contra aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. E esse grande período, dia e tempo, vem logo após esta geração, os últimos dias, a dispensação da graça. E como conectar tudo isso ao Novo Testamento? Podemos começar com Joel 2:28 e o cumprimento de Joel 2:28 em Atos capítulo 2, dito pelo próprio Pedro. E nesse texto de Joel 2, do 28 ao 33, esses mesmos juízos sobre a terra, a lua e o sol estão presentes, porque Joel está falando do tempo do início da era da igreja, com efusão do Espírito Santo, o Espírito Santo vindo sobre os servos do Senhor, até o final,
quando a igreja finaliza a sua pregação, os servos de Deus são salvos e o Senhor derrama a sua ira sobre os ímpios. Iremos falar sobre o papel da disciplina de Deus sobre a nação de Israel neste período, que caracteriza a última semana das 70 semanas, mas isso será um assunto para um outro vídeo. Porém, esse período finaliza com a restauração de Israel, o grande libertador que aparecerá para remir o restante. O próprio Joel, no capítulo 3, do 1 ao 3, tendo também como confirmação em Atos 2, 19 e 20, traz essas características desse grande dia. Mas antes da manifestação do grande dia e da vingança do nosso Senhor, existem os sinais ou as dores de parto, que são os sinais que antecedem toda essa manifestação assoladora do Senhor. E isso faz com que também todos esses sinais de terremotos, sinal no sol, na lua, no céu, entre os homens, sejam também sinais da vinda do nosso Senhor. Essa vinda que nós acreditamos que a igreja do Senhor não participará do final desta disciplina para Israel, que compreende também este período do fim, mas a igreja será arrebatada, trasladada, assim como Enoque, assim como Elias, a igreja do Senhor, segundo o contexto do livro de 1 aos Tessalonicenses, não participará deste período, porque a igreja já está justa, está santa na presença do Senhor. Você pode conferir nos evangelhos sinóticos de que esses sinais estão nos evangelhos ditos pelo próprio Senhor dentro do período da igreja, conforme Mateus 24, 29, Marcos 13, 24 e 25 e Lucas 21, 25 e 26. Ele mostra os sinais no céu, os sinais nos mares e na terra e entre os astros, mostrando que já se aproxima o dia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então existe uma ação de Deus que desencadeia todas as outras ações até chegar o estabelecimento do milênio sobre a face da terra. E essa primeira ação do Senhor é a promessa do Cristo, que, da mesma maneira que ele foi, ele voltará para buscar o seu povo. E Paulo deixa isso bem claro em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele fala de ressurreição, de transformação do corpo, de subida, se encontrar com o Senhor nos ares, e isso tudo faz parte da primeira ressurreição. Muitas pessoas querem confundir a primeira ressurreição como se ela fosse um ato, mas a primeira ressurreição faz parte de todas as ressurreições em que os justos são levantados dos túmulos para estar diante do Senhor. Já a segunda ressurreição, que são para a morte, é um ato apenas em que, no final da vingança do Senhor contra todos os ímpios, esses serão levantados dos mortos com um corpo ignominioso para serem julgados e lançados nas trevas exteriores. Veja o que Lucas diz sobre esse período em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas e na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem, numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Veja que o Senhor Jesus Cristo traz esse relato no Evangelho de Lucas, mas mostrando no contexto da nação de Israel. Ele está falando para a nação de Israel e mostrando que eles estarão nesse contexto e eles virão vir o Filho do Homem sobre a direita do poder, como o próprio Cristo disse a Caifás na sua primeira audiência. O sexto selo está relacionado com o começo do fim, o início da grande tribulação. Veja que Marcos, no capítulo 13, versículo 19, ele diz que haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, e que jamais haverá. Aqui ele deixa claro a distinção entre aquilo que é sinal e dores de parto,
e o parto propriamente dito, ou a manifestação da ira de Deus nesse período chamado Grande Tribulação. Em vídeos posteriores, nós falaremos sobre a distinção entre período tribulacional e o início da Grande Tribulação. Mas todo esse contexto de Mateus 24, 21, Marcos 13, 19, Lucas 21, 23, Apocalipse 6, 17 e 7, 14, mostra que esse período do sexto selo marca sim esse período do fim, da chamada Grande Tribulação. E esse período da Grande Tribulação, e também é chamado de o Dia do Senhor, em um contexto vasto no Antigo Testamento, livro de Isaías, livro de Jeremias, livro de Ezequiel, livro de Sofonias, livro de Malaquias e muitos outros livros do Antigo Testamento falam sobre esse grande dia que é o dia da vingança. Deus finalizará a disciplina sobre a nação de Israel, que será salva, e derramará toda a sua ira contra aqueles que se levantaram contra o seu povo, contra o seu ungido e contra a obra de Deus para a salvação. Neste vídeo, nós demos uma abertura à questão do sexto selo, da grande tribulação e do dia do Senhor, mas em vídeos posteriores nós falaremos sobre esses assuntos de forma mais pormenorizada, onde traremos também a questão das 70 semanas de Daniel e qual o significado dessas semanas e o que a igreja tem a ver com tudo isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Para você que veio até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia de Fato e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.